Deixa eu apresentar para vocês, tá? O Israel. O Israel viu uma dessas nossas aparições aí e perguntou como é que fazia para se relacionar com Derrubando Muros. Né? Aí eu disse assim, cara, precisamos de trabalho. E casualmente estou quebrando a cabeça agora aí com esse coalition deal aí dos alemães e não tinha conseguido nem a tradução. Aí eu pedi ajuda para ele. Então estou conhecendo o Israel agora. E ele propôs que, ao invés de traduzir, ele fizesse uma apresentação do documento e eu topei. E que nós... Aí o Israel hoje de manhã me botou uma boa provocação, que é uma provocação que a gente já se deparou, que é a questão dos incentivos. Né? O incentivo para a gente discutir um documento com a densidade, com a seriedade do documento alemão, é nenhum. É nenhum. A gente acabou de ver agora ali no nosso grupo a comunicação a respeito das federações e das fusões partidárias, né, Melo? E assim, só falta dizer que um tinha os olhos mais bonitos do que o outro. É nessa linha o argumento, né? O resto a gente prefere nem saber, porque pode ser qualquer coisa below the line, né? E basicamente, gente, assim, ó, a gente pode simplesmente ter uma linha assim de reconhecer a realpolitik, achar que é jogo jogado, ou a gente pode escolher um espaço onde a gente pode incidir. E eu, antes de falar aqui com vocês, eu compartilhei o documento mesmo dos alemães com algumas pessoas. Duas delas me deram retorno, foi o Armínio e o João Moreira Salles. E o João fez uma crítica interessante. Assim, ele disse que a diferença entre nós e os alemães é que os alemães, nesses últimos 16 anos, concordaram com o diagnóstico, pelo menos, e trocaram o governo por causa da solução. E ele é curioso, ele conhece muito a Alemanha, ele passa uma boa parte do tempo dele, todos os anos na Alemanha, em Berlim, particularmente. Eu não sabia disso. E o fato é assim, ó, que quem leu o documento, eu li, eu percebi assim, que tem trabalho investido, tem trabalho, inclusive, de editoria ali, não é só um trabalho de cuspir conteúdo, como reúne cupincha de partidos diferentes e sai aquelas porco-espinho com cobra d'água e tromba de elefante. Um documento ilegível, chatérrimo. Esse não, esse é um documento que tem influência, tem uma linguagem, assim, Benjamin, para o nosso objetivo, eu acho assim, a mais adequada. Vai na linha dos documentos da Amazon, lá, prescritas lá pelo Jeff Bezos, que elimina PowerPoint, BP, qualquer coisa para tomada de decisão estratégica, são notas que definem tudo. Ali me parece uma grande nota o documento alemão, uma grande nota escrita por um Pedro Doria, tá? Mas ela não abre mão de definições estratégicas e vai até, como eu falei antes no grupo, documentos assim tão particulares quanto como é que vai preservar o alce de uma determinada região da Alemanha e assim por diante. Então, ele é um documento que permite cotejamento com a execução de governo, tá? Então, o contexto que eu acho assim, para a gente ter um prime para ouvir o que vai falar o Israel, sobre que eu acho que o foco deve ser o documento, é esse. Quer dizer, nós temos um regime, um modelo político que fala, fala em programa e fala em acordo de conteúdos retoricamente. Ninguém se debruça sobre isso e os incentivos não são dados nessa direção. Aí, a favor da gente, o documento alemão é explicitamente non-binding. Então, é um documento de entendimento mesmo, não é um documento de enforcement para a governança posterior. A gente poderia ser mantido na linha da discutir esse varejão aí que está criado com leis complicadas de serem legítimas, que casa bem com a sentimentalização das campanhas e da marketagem toda, mas eu acho que a gente seria completamente redundante nesse jogo. Tá? Então, eu acho que o nosso jogo, no fim do dia, sem constrangimento, é um jogo da elite. Como é que a gente pode se encontrar com uma elite que queira investir num negócio que não está dado, que não está posto na regra do jogo que vai acontecer se nada for feito? Então, tem um elemento aqui de inovação genuína. O argumento que eu fiz para proteger o nosso interesse quando eu falei ao Israel hoje foi assim, é claro que é uma coisa, é um caroço, é uma coisa
estranha no jogo se você for falar com o Kassab ou com esse presidente verde que alugou o partido agora para não sei quem, e assim vai. E mesmo nas conversas com os pré-candidatos, com o Moro, com todos eles, é um jogo de fulano gosta de mim, fulano não gosta de mim, fulano tem que parar de falar mal de mim, fulano tem que falar bem de mim. A chance desse negócio dar em alguma coisa legal é muito escassa. Então, a ideia da gente se debruçar sobre o documento alemão é essa. Como é que a gente poderia espelhar algo como isso aqui e transformar isso num cavalo de batalha, como a gente já tem feito. A gente tem feito isso sem essa investidura. Salve, Zé Olímpio, bem-vindo. Como vão? Tudo bem? Tudo ótimo, bem-vindo. Bom, então feito essa preliminar, tá? Só para o Israel não pensar que a gente pode ser ingênuo, mas não é completamente alienado. Mas isso dito, Israel, assim, contigo então a apresentação do documento. Bem-vindo antes de mais nada, tá? Obrigado pelo teu investimento nisso aí. Eu sou ingênuo, eu absolutamente sou ingênuo, eu não tenho nenhuma vergonha de reconhecer, na verdade, eu sou, deixa eu me apresentar primeiro, antes de mais nada, para vocês terem uma ideia de onde eu estou vindo. Eu sou economista, graduado em economia pela Universidade de Queen's, aqui no Reino Unido, depois fiz meu mestrado, foi na Universidade de Tilburg, na Holanda, e aí eu fui para o Brasil, trabalhei 5 anos na administração da Dilma 1 e 2, 1,5, 1 e 2, e aí fiquei até o Temer, e nessa época eu já vi que a coisa estava descambando, aí eu voltei para a Inglaterra para fazer o doutorado. Eu estou agora no finalzinho, 4 anos de doutorado, estou quase terminando, e extraoficialmente eu saio daqui para trabalhar no meu tema de pesquisa, que eu trabalho com concorrência de mercado, eu trabalho com economia concorrencial. Estou indo daqui para o regulador do mercado financeiro aqui na Inglaterra, que é o Financial Conduct Authority. Mas isso não oficialmente ainda. Eu já recebi a proposta e tudo, mas eu não tenho ainda os contratos assinados. Então, eu não posso escrever isso ainda no meu LinkedIn. Mas é isso. Então, isso, na verdade, serve como uma maneira de me apresentar e também para a gente deixar bem claro que eu sou economista. E como economista, eu certamente talvez não seria nem a pessoa melhor posicionada para fazer esse comentário a respeito desse manifesto, mas eu acho que dei uma boa lida, eu acho que dá para levantar uns pontos interessantes. Eu quero fazer uma apresentação que seja bem proporcional ao tamanho do meu conhecimento nesse assunto, então vou fazer bem rápido, mas para a gente pegar alguns pontos interessantes e aí jogar para todo mundo para a gente conseguir quem sabe fazer um escrutínio um pouco melhor desse tema, para além daquilo que eu consegui enxergar. Tenho certeza que isso vai ser muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo botar a minha tela aqui. Essa aqui. Essa aqui. Todo mundo vendo? Sim. Beleza. Deixa eu ver aqui. A apresentação está indo para outra tela. Quatro anos de doutorado não consegue fazer uma apresentação no PowerPoint, no Zoom ainda, pra você ver. Mas tá aqui. Gente, é o seguinte, para começar, tá? Eu acho que os 2 ou 3 primeiros slides que eu vou mostrar para vocês são os mais importantes. Porque eu acho que esses documentos, esses manifestos, eles vêm na verdade, em linhas gerais, eles falam muito mais implicitamente do que eles falam explicitamente. Existe, na verdade, é um contrato, se você puder imaginar assim, ele é um grande acordo entre os 3 partidos dessa coalizão semáforo, coalizão sinaleira, como a gente chamaria lá no interior do Rio Grande do Sul, e ele é mais ou menos um contrato, o Jaca falou não binding, mas é mais ou menos o acordo para que esses 3 partidos formem um governo da Alemanha, e o mais ou menos que determina também, se vocês vão ver o último capítulo, já mostra como que é a metodologia de trabalho, como que esses 3 partidos acham que eles vão conseguir levar essa coalizão para frente para os próximos anos. Mas acho que muita coisa é muito implícita. Tem algumas coisas muito importantes, por exemplo,
Vocês vão ver. É o que está nesse documento, o que não está, de que maneira que isso foi colocado, quais são os tipos de vocabulário que está sendo utilizado. Essas coisas são muito importantes. Por exemplo, o nome desse documento chama Ouse Progredir, ou se vocês quiserem traduzir de uma outra forma, seria Ouse Mais Progresso. Isso é uma alusão muito, muito direta a um documento, a um manifesto lá dos anos 70 na Alemanha, que a Alemanha era dividida, época da Cortina de Ferro, Guerra Fria, e aí, na época, o chanceler da Alemanha Ocidental fez esse manifesto que chamava Ouse Democratizar, ou Ouse Mais Democracia, que era claramente uma visão, uma tentativa de unir as duas Alemanhas, uma visão de futuro para as duas Alemanhas. Isso claramente novamente resgatado aqui. Por quê? Que ouse progredir. É uma visão de que a Alemanha está dividida, uma visão de que existe uma conversa, um debate muito polarizado na Alemanha hoje, e que a gente precisa ver, revisitar, ver quais são os nossos fundamentais valores, qual que é a nossa visão de mundo, para que a gente passe por aí a seguir adiante. E essa palavra aqui é progredir. Então, se na época era democracia, agora a visão é que a gente precisa reunir para progredir, a saída para frente. Então, vou mostrar para vocês aqui as linhas gerais do manifesto do novo governo da coalizão da Alemanha, liderado pelo Olaf Scholz. O partido dele, que é o SDP, é o partido maior da coalizão. Os primeiros comentários que eu vou mostrar para vocês aqui agora são os comentários que não são meus, tá? Eles são comentários muito interessantes, bons para o debate, mas eles são de um historiador chamado Adam Tozer. E ele é da Universidade de Colômbia, ele é o diretor do Centro de Estudos Europeus da Universidade de Colômbia. Ele faz uns comentários super interessantes na internet, está aqui o link aqui na parte de baixo, se vocês quiserem dar uma olhada. Então tem essa coalizão semáforo, Olaf Scholz dentro dos social-democratas, os verdes são o segundo partido maior, e o FDP são os amarelos, a terceira parte maior, um pouquinho menor, com 10 assentos menores, 90 assentos para os verdes, 100 e pouquinho, 104 para os verdes, 90 e poucos para o FDP, e os social-democratas são 130 e poucos, um pouquinho maiores. Então essa menção muito clara e explícita do bordão do ousar progredir como alusão àquela visão da divisão imposta à Alemanha durante a Guerra Fria, uma visão de tentativa de seguir pelo progresso, de união pelo progresso. E, claramente, esse documento é uma tentativa de reunir não só a população, mas como são 3 partidos, é uma coalizão relativamente grande, também de colocar esses 3 partidos, colocar eles num documento em que eles expressam a sua visão comum de mundo, e tudo que não é muito acordo entre os partidos, você vê que a linguagem já fica um pouco mais abstrata, não fica mais tão direta, as ações não são mais tão bem delineadas assim de uma forma tão clara. Então, o que o Zeca acabou de falar é que realmente eles enxergam que o partido tem, que o país tem um problema, e eles concordam qual que é esse problema. Então, a história até hoje, como que chegamos aqui, está tudo concordado. Como que partimos a partir daqui, vamos ver nesse manifesto. Então, eles enxergam que o país, aqui nessa última linha, o país enfrenta uma crise multifacetada. Pandemia, clima, competitividade, concorrência entre sistemas. Então, essa é uma alusão muito clara à China, uma visão já de que a China passa a ser uma ameaça vindo do Oriente ao sistema democrático, por apresentar uma alternativa agora novamente, sabe, muito bem colocado aqui de uma forma bastante explícita. Não esquecendo que também tem um modelo autocrático ali na Rússia, que é vizinho, que está se avizinhando na Ucrânia, fazendo interferências, a Polônia meio que se desgarrando, se colocando no meio desse jogo. Então, tem algumas mensagens desse documento aqui que não são só para a Alemanha, mas que é uma visão da Alemanha já para as pretensões da União Europeia dentro do tabuleiro da geopolítica mundial. Muito interessante isso. Coisa que a Alemanha sempre fazia tacitamente, nunca falava de modo muito aberto, agora a Alemanha está falando de forma bastante explícita dentro desse documento, como vocês vão ver. Então, são sociais. Isso é uma menção já à radicalização esquerda-direita, lá na Alemanha, especialmente os neonazistas. Isso está tudo bem colocado. Então, aqui, eu acho que, honestamente, se eu pudesse pedir para vocês olharem um slide dessa apresentação com cuidado, seria esse aqui. Porque eu acho que acho que a estrutura do documento e o título de cada um dos capítulos, ele meio que já deixa a gente sabendo o que vai acontecer e para onde que esse
esse manifesto está indo. A maneira, o vocabulário como é colocado, o que tem nessa estrutura aqui e o que foi deixado de fora, já mais ou menos já deixa para a gente mais claro o que esse manifesto vai tentar fazer. Tem um preâmbulo, que é bem comprido, coloca tudo para a gente. Tem esses 2 primeiros temas, Estado moderno, despertar digital e inovação. Esses são os 2 primeiros temas transversais. Esse primeiro não é um tema associado a nenhum partido especificamente. Ele é um tema transversal. Esse segundo tema, que é a proteção climática em uma economia de mercado social ecológica, essa economia de mercado social ecológica é uma coisa que eu nunca tinha visto dito dessa forma, por isso eu coloquei em negrito aqui para a gente pensar o que quer dizer. É muito ligado à agenda dos verdes, obviamente, e muito ligado também à agenda do FDP, tá? Mas é visto como nesse documento como também um tema absolutamente transversal. Algo que é importante, todos eles concordam que o progresso para cá, a Alemanha daqui para frente, é digital, é moderna e é inovadora, foco nesse, e que essa nova revolução climática, essa revolução verde é inevitável e, portanto, são temas que todos concordam que são os pontos-chave desse progresso, dessa visão de futuro do mundo da Alemanha. E aí vem esse tema, respeito, oportunidades e segurança social no mundo de trabalho moderno. Isso é Olaf Scholz de carteirinha. Isso é uma visão completamente muito clara do Olaf Scholz, muito ligada aos temas de campanha dele. É muito interessadas a emprego, a qualidade de emprego e melhoria das condições de vida da classe trabalhadora na Alemanha. E aí tem uma parte que eu achei interessante aqui, que são partes curtinhas. Você vale ali, dá uma olhada ali nesse tópico número 5, diz assim, oportunidades para crianças. Ele é bem específico, e é o título que diz, oportunidades para crianças. Então, o primeiro endereça os trabalhadores, agora ele fala das crianças. Famílias fortes, olha só, uma maneira de escrever, um vocabulário muito claramente na tentativa de captar a atenção da parcela mais conservadora do eleitorado. E muitas vezes vocês vão ver nesse manifesto que ele utiliza chavões muito claros da direita conservadora, e meio que dá uma repaginada neles para dar uma redefinida e criar um novo vocabulário, uma nova língua para esse novo consenso para o progresso aqui. Então, oportunidades para crianças, famílias fortes e melhor educação para a vida. Então, falando das crianças, oportunidades para crianças, educação digital e por aí vai. E aí tem essa parte da liberdade de segurança também. 2 chavões da parte que os conservadores vão ficar com os olhos assim, mais abrilhantados em ver isso. Direitos civis, justiça, proteção ao consumidor e esporte. Acaba ficando esse capítulo número 6, fica aquela gaveta, última gaveta da cômoda, assim, que vira um monte de coisa que você só coloca lá. Uma mistura de muitos temas que não tem muita conexão específica, mas que a gente vê que a coalizão precisava escrevê-los e colocar mais ou menos em linhas gerais, bastante abstratas, aquilo que a coalizão acha que é a visão de futuro deles, pelo menos em linhas gerais aqui, para todos esses temas. Eles não queriam deixar de anotar, pelo menos, assim, né? E aí, quando a gente está mais ou menos se perdendo, achando que esse manifesto está encerrando, vem 2 pontos, que são talvez os pontos de maior importância desse documento, e talvez os que vão inspirar mais debate nesse documento. Especialmente esse número 7 aqui, desculpa. Número 7. A responsabilidade da Alemanha perante a Europa e o mundo. Isso é quando eu falei para vocês assim, a Alemanha tem a liderança tácita econômica e política da Europa já há muito tempo. É o motor da economia da Europa, todo mundo sabe. É a estabilidade econômica da Europa. Quem manda no Banco Central Europeu sempre é a Alemanha há muito tempo. Agora, a Alemanha se vendo como liderança e escrevendo isso no papel é muita novidade. Inclusive, falando de algo que sempre foi muito, mas muito difícil de ser discutido lá na Alemanha, que é a identidade nacional, tá? A Alemanha, esse documento fala de identidade nacional alemã. Existe um trauma muito profundo na Alemanha de falar sobre identidade nacional. É muito difícil você ver pessoas com a bandeira da Alemanha na rua, eles são muito avessos a esse tipo de manifestação patriota ou nacionalista, assim, por causa de um trauma da época do tempo nazista. Eles começam a escrever isso de novo no papel agora, nesse documento, falando de uma visão, uma identidade nacional. Mas quando eles falam isso, eles imediatamente começam a falar em imigração, uma identidade inclusiva, abertura das fronteiras, recebimento, ou seja,
é uma identidade nacional muito mais redefinida para um conjunto da população que é muito maior do que aquilo que era considerado identidade nacional anteriormente. Muito interessante essa movimentação. É um sequestro, né, de uma ideia ou de um vocabulário que os alemães não gostam mais de usar e uma repaginação desse vocabulário. É interessante. E essa última parte aqui, antes do método, que é a parte número 8, que é investimento futuro, finanças sustentáveis. Isso aqui é completamente ligado à FDP. Eles são liberais, eles são a parte da coalizão que está assumindo o Ministério das Finanças, então eles estão trazendo essa visão para dentro dessa parte aqui. A Alemanha, assim como o Brasil, tem um teto, não é constitucional, mas tem um teto de gastos, e nessa parte aqui eles vão tratar a respeito desse teto de gastos e como que vão fazer esse gasto fora da agenda para fazer essa revolução verde que eles estão falando. E vou dar a bola já antes de chegar lá. Eles estão falando em furar o teto. Eles que são super conservadores, talvez uma das economias mais conservadoras do ponto de vista financeiro e fiscal do mundo, estão falando que dá para furar o teto em alguns momentos específicos. E a última parte aí é o método de trabalho do governo e dos grupos políticos aliados, uma visão de quantas reuniões vão ser feitas por mês, quem vai participar, é uma coisa bem mecânica, assim, uma coisa mais de agenda, de como que isso vai acontecer na forma prática mesmo. Então, quem vai se reunir, quando, quem é que vai ter cada ministério, quando é que vai acontecer as conversas entre esses ministérios e por aí. Então, esse aqui é o meu slide mais importante. Eu vou passar agora por todos os outros, mas de maneira muito rápida, que eu vou entrar em cada tema aqui, só para a gente dar uma olhada no que tem. E as minhas anotações eu não vou nem ler todas que estão ali, só para a gente saber que elas existem. Se a gente quiser voltar nesse documento, a gente tem, mas de uma forma mais rápida. Esse slide aqui é o mais interessante, tá bom? E daí eu vou abrir para... Se alguém tiver algum comentário nesse ponto agora, eu vou abrir um minutinho, daí eu sigo adiante. O que vocês acham? Melhor seguir. Então vamos lá. O primeiro tema transversal é essa parte de modernização do Estado, tá bom? Então, é o tema que os três partidos entendem absolutamente que é uma agenda em comum, tá? Se você lê esse documento, você se dá conta que o Estado alemão, na verdade, é bastante arcaico do ponto de vista digital em comparação com o Estado brasileiro. Isso não é uma inverdade. O Estado brasileiro, hoje, o acesso a serviços digitais da maneira como a gente tem no Brasil, a sua carteira de motorista, o Connect SUS que existia, mas não existe mais agora. Mas sempre foi muito digitalizado. A gente partiu bastante rapidamente para a digitalização no Brasil, e isso é uma coisa que é reconhecida internacionalmente. Na Alemanha, muito atrasado. Então, a visão muito clara desses três partidos de que o futuro precisa ser um Estado digital mais responsivo, uma capacidade maior de responder à crise, especialmente por causa do Covid, uma capacidade maior de responder a crises de forma muito mais dinâmica, de forma muito mais rápida, se comunicando com os cidadãos de uma forma muito mais dinâmica também, na forma digital. Então, ali fala bem especificamente, fala de Covid lá dentro, modernização do Estado, fala de Estado digital que antevê as necessidades do país, que se comunica com os eleitores, e infraestrutura digital para melhor integrar o público e privado, e aí é a tentativa de ver o país não como um governo e o setor privado, mas como algo que é completamente simbiótico, que precisa funcionar junto, porque essa visão dicotômica da sociedade ou da economia é algo que transforma, cria barreiras entre esses dois lados, que eles enxergam como sendo algo que cria muito problema de eficiência, e vai valer, isso vai entrar lá naquele outro tema que a gente estava falando antes, que é de competitividade nacional, né? E aí? Melhor integração da sociedade civil, envolvimento precoce do governo em projetos, portal de acompanhamento de projetos legislativos. No Brasil, eu acompanho tem o portal do Legislativo do Brasil, eu acompanho já faz não sei quantos anos, uns 10 anos, estão pensando nisso agora, para você ver. E melhoria no ambiente de pesquisa. Vou seguir aqui para o número 3, clima, mais um tema transversal. Essa aqui é a agenda claramente do Partido Verde, especialmente do Robert Habeck, que é o ministro da Economia e Clima. Ficou com um ministério muito importante, e veja bem como esses ministérios foram colocados juntos. Isso também é uma coisa muito interessante. É o ministro da Economia e do Clima. Existe o ministro das Finanças, que foi para o SDP, o Verde ficou com o Clima e Economia. Economia e finanças são coisas diferentes dentro da Alemanha, isso porque a visão de economia é muito mais abrangente do que só finanças. Somente fiscal, para eles acham que é muito pouco.
bem interessante. No Brasil, a gente acaba aglutinando tudo dentro do Ministério da Fazenda, até antigamente, agora o Ministério da Economia, né? Então, o segundo tema transversal é visto como pilar central da política econômica mais abrangente. Isso veja, essa política importante, a Revolução Verde vai se dar a partir de uma revolução do progresso industrial, a inovação energética, a política de transporte agrária e por aí adiante. E aí ele bota alguns comprometimentos mais específicos na agenda dele em relação a alguns objetivos para serem atingidos. E aí, claramente, são objetivos do Partido Verde. Comprometimento com 80% de energia renovável, objetivos individuais para cada modalidade de geração de energias renováveis, frota de carros elétricos, lugares para reabastecer os carros elétricos, carregadores, essas coisas assim, toda a infraestrutura verde que vai ser necessária. E o desenvolvimento do mercado de hidrogênio, que é algo que é muito interessante, precisa de muito investimento, é uma tecnologia que aqui na Europa começa a aparecer, mas ainda bastante incipiente. Introduzir dentro dos contratos governamentais, das licitações, um mecanismo que priorize ou que dê mais destaque para as empresas que tenham baixo carbono. Então, não só preço, mas preço e baixo carbono como sendo uma maneira de selecionar os concorrentes dentro das licitações governamentais. E esse novo fundo, esse é um fundo que vai repaginar, que vai aglutinar alguns outros fundos que já existiam anteriormente e que é para ser expandido e que é para ser talvez o grande fundo revolucionário da Alemanha, que é esse fundo para a transformação verde. E aí a pergunta se faz, como é que a gente vai conseguir colocar, como é que a Alemanha vai conseguir coletar recursos para colocar Israel, esse fundo? Oi. Esse fundo é esses 50 bi de euros que eles estão falando? Esse fundo é de 50 bilhões, mas isso são iniciais, e 50 bilhões por ano. Tá. E a outra pergunta é, qual é o prazo que ele estabelece para energia 80% renovável e para a troca da frota? Eu vi, em algum momento, que eles puxaram isso para 2030. Você tem isso presente? Eles trouxeram para frente para 2028, 2 anos para frente. Acho que antes era 60% para 2030, eles trouxeram um pouco para frente, aumentaram o objetivo e reduziram o prazo. Tá, ok. Vamos lá. E aí agora as agendas individuais. Aí saiu desses dois temas transversais, entra nessas agendas individuais. A primeira parte é a social, que essa é a agenda do SDP, claramente, assim, menções específicas e muito literais ao programa de campanha do Olaf Scholz. Aumento do salário mínimo de 9,60 para 12 euros. Isso é um dos principais fatores que levaram o Olaf Scholz e o partido dele à vitória nessas eleições. É a promessa de uma melhoria no salário mínimo por hora na Alemanha. Muito importante, a manutenção dos valores da aposentadoria e da idade elegível. Isso aqui é uma sinuca de bico, ninguém sabe exatamente como que vão fazer isso, mas para o futuro, pelo menos durante esses próximos anos de governo, é a promessa de que não vai ser mexido nessas coisas. Introdução de renda básica para crianças. Olha só como a Alemanha vai agora se encaminhando muito para dentro de um Estado social-democrata, uma coisa mais garantindo renda básica para crianças. Justiça fiscal, imposto sobre corporações e combate muito duro à evasão fiscal. O Olaf Scholz é uma pessoa que historicamente sempre se colocou contra os interesses corporativos, o lucro do grande capital, esse tipo de vocabulário, esse tipo de visão de mundo, sempre visão muito dele. Então essa é uma coisa bastante da campanha dele. E isso aqui também é uma coisa muito importante, talvez uma chave da campanha dele, tanto quanto o aumento do salário mínimo, é essa parte habitacional, que é essa construção de 400 mil apartamentos por ano, são 400 mil novas unidades habitacionais por ano, 100 mil subsidiadas. É uma coisa que isso aqui é chave, isso é importante demais na Alemanha. A Europa inteira está sofrendo com esse tipo de problema de falta de habitação. Os preços das propriedades aqui na Europa sobem de uma forma estratosférica, especialmente as pessoas mais pobres, não conseguem se colocar no que chama de property ladder, né? Aquela coisa de começar a comprar a casa pequena para depois expandir. Então, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é algo muito importante, especialmente para a juventude, classe média. Esses dois pontos são os mais importantes da agenda do Olaf Scholz. Salário mínimo e habitacional. Oportunidades. Aqui tem uma coisa que eu acho... É um capítulo bem curto. Fala desse Digital Pact, que é esse Digital Pact, que é o novo, 2.0, novo pacto para a digitalização da educação. O primeiro pacto vai até 2023, até ano que vem, então eles já querem fazer o próximo pacto para os próximos anos.
E é uma visão bastante revolucionária da educação, uma tentativa de permanentemente e definitivamente digitalizar a educação, até quanto possível, e isso, acho que esses parâmetros ainda têm que ser estabelecidos, mas é criar uma estrutura muito mais forte de educação digital para as crianças. E isso aqui é uma coisa que eu penso, se existe um país que precisa de uma revolução educacional e que precisa ficar de olho nesse tipo de mudança aqui, é o Brasil, né? A visão da Alemanha é de dar suporte para que essa revolução ocorra pela iniciativa individual de estados e municípios, e daí partir para não como a gente viu no Covid, que é a tentativa de fazer uma digitalização da educação de uma forma mais transitória, por um tempo não permanente, mas agora para sempre. Apoio à educação, a educação digital, ou seja, iniciativas individuais e treinamento de professores para esse novo tipo de modalidade de educação. É muito interessante isso aqui. O que vai sair daqui, eu ainda não sei. Eu tenho muita curiosidade. Esse próximo capítulo aqui, eu chamei de Gaveta da Bagunça, que é aquela parte, assim, aquele capítulo que parece que botaram no final da agenda, não é bem no final, mas na metade, assim, e que meio que inclui muitas coisas, várias coisas que cada partido tem as suas próprias agendas e queria colocar, e os outros não. Os outros partidos provavelmente não se opuseram, aí você vai colocando, vai costurando algumas coisas ali, que é só para estabelecer, para colocar, para não deixar de mencionar algumas coisas importantes para cada partido, especialmente em aquela piscadela para a sua própria base eleitoral, né? Compromisso com o Estado de Direitos e Igualdades, acho que isso aqui é chovendo molhado, é por isso que o Adam Tooze, lá no começo, ele diz, tem muita coisa que está nesse documento aqui que, na verdade, só faz ele ficar muito comprido, mas é muito chovendo molhado. Compromisso com o Estado de Direitos e Igualdades, precisa colocar? Eu acho que sim, mas é aquela coisa que acho que a gente já imaginava que ia estar lá. Enfrentamento de ideologias conspiratórias violentas, e aí sim, quando a gente fala de segurança lá no começo, o documento fala de segurança, e a gente demora muito tempo para a gente entender que tipo de segurança é essa que o documento está falando. Ele fala de é importante para o progresso que a gente tenha segurança. Mas que tipo de segurança é essa? E aí, mais ou menos nessa parte do documento, ele meio que deixa um pouco mais claro que é esse enfrentamento de ideologias conspiratórias violentas. Parece que é muito visível que o eleitorado e o público, o povo alemão está bastante com medo desse tipo de movimentação política e por motivos bastante nobres, né? E aí a expansão da justiça na internet, ou seja, realmente passar a identificar que as pessoas têm identidade civil na internet, que as pessoas têm responsabilidades civis na internet. E isso aqui se coloca lá, mas hoje, honestamente, ninguém sabe muito o que fazer. Todo mundo quer fazer isso, ninguém sabe exatamente como. Isso vale para a Alemanha, vale para aqui onde eu estou, na Inglaterra. Todo mundo quer fazer isso, ninguém sabe exatamente como. Seguindo. Esse capítulo aqui, isso aqui é a gasolina na fogueira. Esse capítulo aqui é muito duro, porque, veja só, ele fala de Alemanha, a posição da Alemanha na Europa e a visão de mundo do bloco europeu. Isso é um tema bastante espinhoso, porque a Alemanha jamais se colocou de uma forma tão visível assim. Sempre todo mundo soube que a liderança na Europa é deles, mas por um motivo histórico eles jamais realmente se posicionaram de uma forma tão explícita assim. E aqui nesse capítulo eles começam a falar da aspiração alemã, da identidade alemã e da visão desses partidos para a União Europeia, para construir a União Europeia a partir de agora. Bastante interessante. Então aqui tem muitos princípios, não tem um plano de ação concreto. Fala dessa menção, tem essa menção à identidade nacional alemã, com essa visão nova de que a identidade alemã agora é essa visão abrangente, inclusiva dos imigrantes, das novas gerações, os imigrantes de segunda e terceira geração. Essa é a nova identidade alemã, muito interessante. Fala da continuidade da abertura do país à imigração, o reforço da integração europeia. E aqui tem um ponto muito importante, que apesar de a gente dizer que não tem um plano de ação muito concreto, aqui tem um plano de ação bem específico nesse último parágrafo aqui, tá bom? Ele é meio comprido, mas eu vou ajudar. A passagem mais forte desse documento, nesse ponto específico, fala dessa necessidade de reformar o bloco, a partir da conferência, onde dizendo aonde que eles vão fazer, ó, a partir da Conferência para o Futuro da Europa, que é uma conferência que acontece anualmente, para um modelo de Estado federativo europeu. Olha só a proposta que os alemães têm. Muito forte isso, muito interessante. Como que vai fazer isso acontecer? Eu não sei. Mas já com uma Carta de Direitos Básicos na sua fundação. Ou seja, está falando de uma Carta Magna e de um Estado federativo europeu.
essa é uma proposta bastante radical, né? Segundo, não é eu que estou falando, quem falou isso foi o próprio Adam Tozzi, que é esse historiador da Universidade de Colômbia. E é meio que vista como uma resposta a essa retração, a desintegração do bloco que a gente tem visto nesses últimos anos, essa redução dos estados a estados nacionais individualizados, o desgarramento da Polônia, a ameaça da Rússia lá invadindo a Ucrânia, ou não invadindo, mas enfim. E essa parte aqui, é importante mencionar que vem bastante relacionada, vem bastante ligada a essa cartilha do FDP, que é o terceiro partido. Então, as partes mais agudas desse manifesto sempre vêm do FDP. Dessa parte aqui é uma parte muito dura, e a próxima parte, que é essa aqui, também é uma parte muito interessante, por isso que tem mais texto, que vale a pena a gente revisitar isso aqui e estudar um pouco melhor. Porque nessa parte aqui, que é ligado ao ministério que vai ser assumido pela liderança do FDP, a gente está falando sobre um capítulo sobre o ambiente financeiro na Europa e na Alemanha. Mas ele é bastante abstrato em relação ao que ele está vendo para a Alemanha. Ele é bastante abstrato em relação ao que ele está vendo de futuro fiscal, a maneira como o fiscalismo deve funcionar na Europa. Mas quando ele vem para alguns temas específicos, ele é um pouco mais pontual. Por exemplo, ele fala aqui, o Pacto Europeu de Crescimento e Estabilidade provou sua flexibilidade. São as frases clássicas do Schultz. Todo mundo concorda, todo mundo sabe que o pacto precisa ser mais simples e mais transparente. Ninguém vai dizer o contrário. Os franceses sabem que isso é verdade, mas como que vai fazer isso, ninguém sabe. O papel do ECB é estabilidade de preços. Muito obrigado por falar o óbvio, todo mundo sabe disso. Uma vez mais, chovendo molhado, mas talvez precise ser dito. Abstrato, nenhuma modificação em relação àquilo que todo mundo já concordou. E aí tem esse pacote da União Europeia da próxima geração, que é um programa de reconstrução da União Europeia, infraestrutura, especialmente infraestrutura digital. Assim como ele veio isso para a Alemanha como importante, está agora colocando um novo projeto de reconstrução da Europa inteira. Isso, assim, lembra da iniciativa do Belt and Road Initiative lá da China, que fez a mesma coisa, está expandindo sua zona de influência na África e nos países do Sudeste Sul-Asiático. Claramente uma resposta à expansão russa, e que é uma tentativa de segurar esses países juntos com um plano de investimento para manter a unidade e a integração da União Europeia. Nacionalmente, no país, especificamente, como eu falei para vocês, 2023 tem um teto de gastos lá, então tem muito desse capítulo aqui a partir desse ponto, que começa a falar a respeito de como que se conseguiria aumentar o gasto nessa rubrica específica de um plano bilionário, multibilionário de investimento em uma nova infraestrutura de reconstrução nacional e da União Europeia, em um país que é absolutamente, fiscalmente muito conservador. Tradicionalmente, um país absolutamente estável, e nunca faz nada fora da casinha, fora da caixinha. Então, o ministro que o FDP que está a cargo desse ministério é um ministro bastante liberal, ele mesmo é um cara bastante liberal. Esse Lindner, apesar de ser muito conservador de ideias, muito fiscalista, ele está visando bastante liberal da economia e nesse ponto bastante progressista, que a gente vai ver, na verdade, que é muito interessante que o partido que a coalizão tenha concordado em ir nesse sentido. E reforça no final que a Alemanha é a âncora da estabilidade e deve continuar a ser a liderança da Europa. E aí bota essa palavra lá, né? Deve continuar a ser a liderança da Europa. Aí todo mundo, peraí, liderança do quê? E que tipo de liderança é essa que não está muito claro, mas isso realmente, agora, colocar no papel, escrever isso, preto no branco, deve continuar a ser a liderança da Europa, é uma mensagem muito clara e muito mais forte da Alemanha, e aí talvez as ameaças de desintegração que vem dos flancos na União Europeia. E a última parte, e a parte talvez menos interessante, pelo menos para a gente, do ponto de vista mais mecânico, mas é interessante que esteja lá, é esse método de trabalho, que é um capítulo bem curtinho, que é basicamente uma lista de ministérios, que ministério que vai para quem, de que maneira que eles vão trabalhar ao longo dos próximos anos para se comunicar entre eles. Intenções gerais de comprometimento entre as partes, reuniões mensais do comitê, composição dos comitês, votações em bloco em todos os assuntos pautados pelo comitê,
Então, quando o Zeca fala que talvez esse acordo é non-binding, this is the binding part. Essa parte que é realmente binding, que é o que mostra como que vai se dar a mecânica que vai trabalhar essa coalizão. Então, na minha parte é isso. Zeca, passo de volta para você. Muito obrigado, Israel. Muito bacana. Gostei. Acho que foi um panorama assim super interessante do documento. É curioso que quando a gente lê assim sem sincronismo, a gente se pega em pontos de destaque diferentes. Eu acho que você pegou coisas que eu próprio não tinha pego inicialmente. E só para te dizer assim, pela natureza do grupo, pelo fronting que a gente está operando, essa última parte aqui é importante, sim, viu? Talvez seja até a mais importante. Como é que a gente põe na mesma sala todas essas nuances e essas diferenças e sai com algum consenso, e que eu acho que é o grande trunfo desse documento. Pessoal, quem é que se anima aí a dar o primeiro trato à bola? Está aberta a palavra. Se ninguém se escalar, eu vou começar a chamar. Posso ir, Zé? Melo, por favor, Melo. Israel, antes de tudo, Oi. Parabéns e obrigado, viu, cara? Trabalho bacana, uma síntese legal e muito, muito útil aqui para a gente que está batendo a cabeça em relação ao Brasil. Bom, vamos lá. Primeira coisa, me parece que os seus interlocutores têm razão, viu, Zeca? Eles têm um diagnóstico. Eles têm um diagnóstico correto. Eles estão olhando para o mundo, estão olhando para o que vem pela frente e estão se preparando para isso. Não é? Eles perceberam a mudança tecnológica, precisa proteger os velhos, quer dizer, os adultos, mas precisa formar as crianças, né? A questão da educação é muito forte. A questão de uma economia de baixo carbono está colocada ali para eles percebem os perigos de desintegração interna, dadas as ideologias todas, eles colocam isso também, eles percebem os perigos externos ali, Polônia, Hungria, Rússia, eles percebem isso tudo e também se colocam ali de alguma forma para se proteger. E, por último, e você já disse isso, Zeca, eles têm um método. Né? Eu pensando muito naquela vinda do Durão Barroso para conversar aqui com a gente, quando ele fala um pouco do método da União Europeia, mas é o método da geringonça também, e eu acho que é o método dessa coalizão, vou usar o termo gaúcho, sinaleira, né? Que você não pode começar a conversa por aquilo que você discorda. Se você começar a conversa por aquilo que você discorda, você não vai ter conversa, simplesmente não vai ter conversa. Você tem que começar a conversa por aquilo que você concorda, um diagnóstico básico. Não precisa ser um diagnóstico amplo, cheio de detalhes, então, porque aí vai se perder. Né? As diferenças você vai trabalhar ao longo do tempo. Algumas não vão se resolver. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a geringonça. Né? Me parece que isso é mais ou menos o jeito dessa coalizão alemã. E aí é interessante como você tem um ator central, no caso dos portugueses, o Partido Socialista Português, né? No caso aqui, o Partido Social Democrata, porque, na verdade, ele tem um posicionamento estratégico, é o caso do PSP, que ele pode fazer maioria para cá e pode fazer maioria para lá. Quer dizer, tá bom, facilita o fato de ser parlamentarista, mas ele pode fazer, no caso da geringonça, pode fazer a maioria ali com a nova esquerda e os velhos comunistas, que foi a primeira parte da geringonça, mas não deixa de ter diálogos importantes com o Partido Social Democrático do conservador português. Aqui me parece que também é a mesma coisa, essa possibilidade desse swing, desse jogo de cintura. De todo modo, você tem um ator central que se coloca dentro dessa possibilidade, né? Dentro dessa disposição de fazer esse movimento. Né? O básico aqui é tentar partir de um diagnóstico. E aí eu quero dizer o seguinte, olhando aqui para a agenda alemã, que o Israel
mostrou aqui para a gente, na boa, eu não acho ela muito diferente de uma agenda que fosse necessária para o Brasil. Não acho muito diferente. Eu acho, cara, eu acho que se a gente fosse pragmático e tivesse disposto mesmo a fazer uma coalizão, era copiar e colar. Me desculpa o Ctrl-C, Ctrl-V, mas era copiar e colar e começar a conversar. Porque são questões atuais, né? Olhando para o futuro, internacionais e óbvias. Mesmo essa questão da liderança alemã, eles têm consciência, eles têm uma baita da consciência de que são a principal economia alemã e eles têm que ter liderança. Liderança no sentido fiscal, no sentido da estabilidade da economia, liderança política também. E eles têm medo de perder o controle interno, porque se perderem o controle interno, eles perdem a liderança. O Brasil também poderia ocupar um papel extraordinário de liderança no Cone Sul, da mesma forma, do mesmo jeito. Não é? Então, eu vejo esse trabalho do Israel, em primeiro lugar, bacana, legal, muito útil. Olho com uma baita de uma inveja, porque não vejo muita diferença daquilo que a gente poderia fazer aqui, né? E como eu sou muito pessimista na análise e tento ser otimista na ação, eu acho que a gente pode tentar fazer aqui, né? Eu acho que há essa possibilidade. Enfim, era isso que eu queria dizer, porque, de fato, a apresentação do Israel me perturbou aí para colocar essas questões, a gente vai conversando mais aí depois que outros se coloquem. Bem-vindo, Melo. Eu quero te dizer que eu estou perturbado por esse documento alemão há umas 2 semanas. Né? Todo dia eu Google com aquele search do Last Day para ver se tem alguma novidade interpretativa em relação ao que eu não captei, que escapou de mim, porque me parece, como tu disseste, uma coisa categórica. É uma reunião não de platitudes, porque como o Israel destacou, alguns pontos são muito inovadores, essa posição de liderança na comunidade manifesta e escrita é uma inovação e é acompanhada com uma série de cuidados de contorno para que isso não faça surgir fantasmas indesejáveis. Eu não fiquei com a mesma impressão do Israel no tema da questão digital. Eu acho que ali está embutido uma ambição que não é só um catch-up do Estado alemão. Eu acho que tem uma convocatória para a sociedade alemã avançar nessa disputa da liderança, e eles explicitam a liderança na competição com a China e com os Estados Unidos. É uma outra coisa incomum em documentos desse tipo, ele nomeia aqueles que emulam a Alemanha ao se posicionar. Então, eu acho isso muito, muito forte, sabe? Aquela coisa que o João Moreira Salles fala no Arrabalde, de que a gente nunca levou a sério falar sobre um destino do Brasil. A gente nunca teve ambição na costura desse destino. Os alemães fazem isso sem nenhuma modéstia e sem pedido de desculpa. Eles se posicionam em relação a isso. A gente talvez tenha um acanhamento matreiro, né, de que ao não se posicionar, a gente não precisa se comprometer. E aí entra com perdão do francês, essa putaria da política, o lado feio da política, né? A gente tem que apreciar e valorizar a política, mas acho que desafiá-la também nesse sentido. Então, eu achei o documento, assim, acho que eu concordo com todos os destaques que fez o Israel, e convido vocês a lerem, porque eu acho que existem outros destaques que ao Israel não pareceram tão relevantes. A mim tocar, por exemplo, eles, quando falam na liderança alemã e falam na digitalização, eles desenham uma espécie de um novo iluminismo, mas eles alertam sobre os riscos das corporações transnacionais que hoje dominam e sabem sobre as nossas vidas o que nenhum Estado sabe. E eles claramente falam que esse é um assunto para ser enfrentado regulatoriamente, ou esse negócio vai ficar pior do que já está. Então, assim, eu não lembro de um outro plano de governo que fale sobre isso assim explicitamente, e isso está lá, está escrito no documento deles. Tá? Então, eu acho que é um documento muito fecundo, sabe, Melo? Além de ser simples, além de ser muito simples. A minha inquietude vem disso. Como é que esses caras podem ter feito um texto tão bem escrito, tão redondo, tão fácil de ler, tão acessível, e, ao mesmo tempo, tão fecundo assim, em insights?
que para nós, por exemplo, Israel se prendeu bastante a essa questão de como que eles vão manejar o equilíbrio fiscal. Provavelmente o viés do economista que, para mim, passou batido. Eu digo assim, vamos ver uma hora que o Samuel ler isso aí, ele vai me dar uma orientação. Outras coisas me chamaram mais atenção. Então, eu acho que vale muito a pena um esforço de ler, e eu acho que é um documento... escrever não é a coisa mais desafiadora. O mais desafiador é a gente fazer com que esse mainstream da política e dos formadores de opinião e da imprensa e até dos cientistas políticos entenda que isso é uma âncora estratégica, embora a gente não tenha o incentivo de um regime parlamentarista que seria quase mandatório. Mas mesmo nos parlamentaristas, onde isso foi feito, teve sempre um viés de acordo político e não um acordo de crescimento e de desenvolvimento da sociedade. Esse dos alemães, que é non-binding, ele é superior ao documento que eu tive acesso dos portugueses e dos israelenses, que é um documento de acordo político, é um documento de governança política. Não é uma visão estratégica para o que esse governo assumiu e para onde ele vai dirigir a sociedade. Eu acho o documento dos alemães, nesse sentido, imensamente mais ambicioso e mais construtivo e mais educativo. Esse talvez possa ser realmente, como você falou, um copy-paste aí para a gente seguir. Uma provocação, óbvio, porque a gente acho que tem muitas nuances, tamanhos, dimensões. O Fersen me escreveu aqui, a gente tem um déficit só por casamentos novos de 800 mil habitações ano. Então, assim, as proporções são diferentes, óbvio, as prioridades, as dores também, mas o escopo, o framework que esse cara nos apresentam, eu acho que é super adequado para nós. Super adequado. Quem mais se anima? Tem alguém? Zeca, eu vou ter que sair em 6 minutos, infelizmente. Mas, Israel, muito obrigado. É muito bom ver pessoas que têm capacidade de fazer síntese. É uma grande virtude. Obrigado. Eu só queria dizer que eu concordo totalmente com o que o Carlos falou, de que essa agenda é uma agenda do Brasil, tirando uma ou outra palavra, acrescentando uma ou outra palavra, nada mais que isso. Porque, de uma certa maneira, os alemães, apesar de estar num outro estágio em tudo que eles fazem, eles perderam a corrida digital. Eles perderam em relação a outros países. O domínio industrial alemão está em risco porque está se digitalizando a indústria e os alemães estão para trás. E aí eu vejo isso em 2 lugares. Nesse lugar de que, conclamando a sociedade para ir para uma linha digital, quer seja na administração pública, quer seja nos negócios, mas eu acho muito significativo a questão da imigração. Os alemães mudaram a regra recentemente, facilitando em muito um passaporte alemão. Eu tenho a impressão que o passaporte alemão se obtém hoje, e isso é muito recente, pelo fato de você ter um notório saber, ou ter uma tecnologia ou um conhecimento que interessa ao país, independente da tua origem, né? Então, de uma certa maneira, acho que o Brasil e a Alemanha estão numa situação parecida. Estão precisando se inserir no novo mundo, né? E eu não tenho dúvida que a gente só vai conseguir mover o Brasil se for numa linha de fazer uma aclamação ao povo para buscar uma meta, um objetivo. Coisa que, desde Juscelino, nunca mais se teve esse tipo de coisa. Eu sempre posso citar, eu acho que o Plano Real teve um pouquinho disso, mas é um negócio pequenininho, pequeno, né? E achei muito significativo finanças, por mais que eles estejam falando ali de tetos e tudo mais, é um item de baixo da lista, quando normalmente no Brasil estão acostumados a discutir economia o tempo todo, de forma técnica e tudo mais. E, de uma certa maneira, quando eles estão ali, quando você faz o teu resumo, o que me vem à cabeça é mais ou menos o que vem pregando o André Lara Rezende, que é, se você tiver os projetos certos, se você tiver a governança certa, o arroxo fiscal pode ser devidamente equacionado para que seja feito o que o Estado precisa fazer sempre. Eu acho que, realmente, poucas vezes a gente teve diante de nós um documento que pode significar um caminho para a gente e que a gente não está inventando a roda, né? Sobre tudo isso. É bom fazer alguma coisa que os outros já estão fazendo, né?
alguém já fez como exemplo. É isso. Ótimo. Obrigado, Jefferson. Oi, Benjamin. Não, eu acho assim, a sistematização que foi feita foi ótima, né? Realmente eu tentei ler várias partes do documento e sem esse tipo de sistematização a gente perde muito. Mas eu só queria ressaltar que esse documento é feito numa sociedade que tem costume de acordos e de cumprir acordos, né? Quer dizer, a Alemanha é um país que teve vários tipos de alianças diferentes ao longo do tempo e esses acordos foram cumpridos, né? O que faz com que você possa ir mais para a área de resultados e ser bastante sintético, né? Você pode fixar um valor para o aumento de salário, você pode fixar um valor para quando reduzir as emissões, né? Eu acho que os acordos que tiveram tanto em Portugal como em Israel, eles passam por ser lugares aonde, embora houver os acordos, vários deles não foram cumpridos, né? Então, na medida que os acordos políticos não são cumpridos, você precisa, na hora de estruturar essas alianças, tem compromissos mais políticos, né? E aí, depois de uma série de passagens em que os políticos são cumpridos, aí você atinge uma linguagem mais técnica e popular, né? Enquanto isso, você precisa primeiro se habilitar a poder ter essa linguagem simplificada, né? Eu acho que essa é a grande mudança que tem, é a grande diferença que tem os acordos, né? Eu acho óbvio, embora possa ser um modelo para nós e um método da gente perseguir, né? A falta de confiabilidade nos acordos aqui no Brasil e o descumprimento total, né? E ali o nosso quadro político, com mais de 40 partidos, agora podendo simplificar com as federações, vai levar a que os acordos ainda terão um cunho político maior do que esse cunho coloquial de questões que interessam à comunidade, né? Acho que aqui a primeira coisa é ganhar confiabilidade da comunidade em cumprir acordos, em fazer acordos, para depois poder detalhá-los e ter a garantia que eles serão entendidos. É isso. Câmbio. Alguém mais? Se ninguém mais, eu vou. Fala, Zé. Oi, Israel. Primeiro, eu queria te cumprimentar. Achei muito didático, muito bem estruturado. E me interessou essa questão do verde, desse investimento no verde. E a minha curiosidade é se isso tem a ver com um investimento em meio ambiente verde no território alemão, ou se isso transcende e se isso implica que a gente poderia contar com investimentos alemães para, por exemplo, a preservação do nosso meio ambiente aqui. Só para uma pequena anedota, tá? Para vocês saberem, eu sou um ornitófilo amador e estou muito envolvido tenho acompanhado esse projeto da reintrodução da ararinha azul na Caatinga, que é um projeto que está sendo conduzido por uma entidade alemã financiada com dinheiro europeu, embora junto com o ICMBio está sendo feita toda com isso. Então, minha dúvida é se nessa área de ecologia, ou nessa área de meio ambiente, a gente pode esperar algum investimento fora da Alemanha. Israel. Você sabe, Israel? Pode responder? Eu vou falar o seguinte, esse documento especificamente não fala nada disso, né? Esse documento não faz nenhuma menção a investimento na União Europeia, fora da União Europeia. Ele coloca bem especificamente esses dois níveis de investimento em uma revolução verde, uma transformação de infraestrutura verde e digital, que esses são esses dois temas transversais, e fala disso para a Europa e daí fala isso para a Alemanha. Mas eu vou dar para você o
meu palpite de bola de cristal é que é muito provável que esse tipo de fundo deve se expandir. Já existe muitos desses fundos a nível de União Europeia, e a propensão é de que esses fundos sejam muito mais expandidos, especialmente no Brasil, havendo uma troca de governo. Então, desse documento especificamente, não vejo isso, mas eu diria que certamente deve ser o norte para a União Europeia, com certeza, especialmente agora que os verdes são parte da coalizão do governo alemão, né? Perfeito, obrigado. Nesse ponto aí, só para dar uma informação, o governo alemão, que ele não conseguiu investir via Fundo Amazônia, ele está conseguindo agora fazer uma política de investimento com recursos do governo próprios, de investimentos diretos em questões ambientais, mas passando por um modelo que não passa pelo governo federal, passa por estados e por ONGs, passa fora do governo federal. Isso vai acontecer, quer dizer, independente do governo que for ganhar a próxima eleição, dinheiro alemão e provavelmente inglês vai começar a voltar a fluir para o Brasil com regularidade nesse modelo de estados e ONGs. Ok? Obrigado. Uma coisa importante é que isso não é uma especulação, uma aventura, esse documento. O Scholz é um político experimentadíssimo. Ele está há 20 anos no primeiro time da política alemã. Foi secretário, foi ministro do Emprego, foi ministro da Economia e agora é o chanceler. Então, ele era visto na economia como ortodoxo, né, Israel? Não sei se você confirma essa percepção. O que eu li sobre ele é sempre assim, como um cara que mistura essa combinação de um sujeito que é ortodoxo, mas tem uma agenda pró o aliado com sindicatos e etc. Ele é um cara... O Scholz. O Scholz, uma combinação... Ele é muito ligado aos sindicatos e, ao mesmo tempo, é um ortodoxo na condução da política da macroeconomia. É uma coisa... Em geral, a gente coloca esses dois perfis em campos opostos para nós aqui. O cara, se ele for um ortodoxo, então ele não é a favor, não tem boa relação com os trabalhadores. E se ele for através dos trabalhadores, ele é o responsável na macroeconomia. No caso, ele juntou as duas coisas e ele é aceito assim, se elegeu assim. E é visto também, fora disso, como um cara com muitas habilidades, né, assim, políticas. Ele faz o swing com muita competência. Já fazia antes de se eleger. Mas todo político tradicional alemão vem dessa tradição muito, muito forte da ortodoxia econômica, e é por isso, esse é um dos motivos que os temas que vem tratado bem no final do documento. Porque que a Alemanha vai continuar e vai seguir sendo um país super conservador e ortodoxo da Alemanha, sim, certamente será, né? Então é meio que um afterthought, assim, uma coisa de final assim. Sim, concordo. Enquanto no Brasil a gente vem de oposição oposta, que a gente vem da bagunça, precisa demonstrar para o Brasil e para o mundo, para os investidores, para os nossos parceiros comerciais e políticos do mundo inteiro, que nós somos um país confiável, e a Alemanha tem que mostrar que tem um pouco de jogo de cintura. Então é bem diferente. É verdade. Muito bem observado, Israel. Perfeito. Faz muito sentido isso. E acho que, sobretudo, o fato de você destacar que os dois temas fundamentais são transversais. O resto são concessões aos partidos de cada partido que compõem. Liberais, verdes e social-democratas. Mas o que é o grande consenso deles é essa transformação digital e verde. A Alemanha se alavanca na sua soberania e na sua nova identidade a partir disso, né? O resto, aparentemente, são catch-ups de agenda. Então, assim, ela só parece um documento simples. Ele é um documento com muita riqueza. Eu não sei, Mello, você estava inscrito novamente? Tá, então é você e depois o Yakov. Vamos lá. Se o Yakov quiser falar primeiro, porque eu já falei, pode falar, depois eu volto. O Yakov está ao relento. O Yakov está ao relento, então ele fala primeiro, né, Yakov? Não, vai você, Mello. Ele fechou agora o microfone. E a câmera. Vamos lá. Primeiro, só para completar a questão do Benjamin, né? Não tem tradição de acordo, de cumprir palavra. Isso é um problema da liderança política. Quer dizer, vai ter que se constituir. Não precisa ser os 40 partidos, não, viu, Benjamin? Embora você tenha falado dos 40 partidos, pode ser 4 ou 5.
mas 4 ou 5 líderes partidários que sejam críveis, você faz um acordo mínimo, pelo menos para você atravessar os próximos 4 anos e entregar o Brasil em 2026 numa situação melhor. Eu diria que seria até fácil listar esses 4 ou 5 caras que sejam críveis para tentar fechar um acordo em torno de uma agenda mínima. Acho que a gente pode ter um papel nisso, no sentido de estabelecer algumas pontes. Algumas delas já estão até feitas. Se você perceber aí pelo noticiário, muita gente conversando. O problema é se eles têm concordância num diagnóstico mínimo. A questão do diagnóstico é importante, um diagnóstico mínimo. Isso é fundamental. E aí eu entro na segunda questão. Porque o grande problema, o que tem sido terrivelmente, o Israel ele colocou o negócio de uma forma muito inteligente, quer dizer, os alemães precisam mostrar para o mundo que eles são flexíveis, né? Nós precisamos mostrar para o mundo que a gente não é, que a gente pode ser um pouco mais rígido, né? Mas essa questão da fiscal, na boa, é uma falsa polêmica que tem impedido o diálogo, porque a gente está aí o pomo da discórdia, está aí onde a gente sempre começa a conversar e onde não tem mais acordo. Porque temos uma situação em que uma parte acha que o outro lado não está nem aí, vai gastar terrivelmente, tal, é populista, tal, quando, na verdade, não é. Tradicionalmente, se você for pegar várias prefeituras, governos de esquerda, por exemplo, não há um grande problema fiscal, muito pelo contrário. Não é? Mas o governo da Dilma é um caso à parte, que tem que ser tratado como um caso à parte. Bom, e tem o outro lado que acha que esses fiscalistas não querem saber do problema social, viram as costas para a questão social e etc. É uma falsa polêmica, porque você pode ser fiscalista e ter, sim, até por conta de uma boa execução financeira, projetos sociais muito importantes e interessantes, né? Uma questão que no Brasil é nova, mas no mundo não é que projetos sociais eles têm que ser medidos, eles têm que ser pesados, eles têm que ser avaliados, não é? Tem que ser baseado em evidências. Então dá para tentar tirar um pouco essa questão e criar uma síntese, onde você pode ter, assim, boas políticas públicas com responsabilidade fiscal, e você pode ter responsabilidade fiscal capaz de favorecer boas políticas públicas. Eu gosto de colocar nos seguintes termos. O primeiro Lula foi capaz de fazer o que fez porque pegou o Plano Real. Mas o Plano Real, sem aquele avanço, sem aqueles passos, né, que veio com o primeiro Lula, ele morreria em si. Então, eu acho que o Brasil já conseguiu fazer uma síntese de transição entre Fernando Henrique e Lula, que é possível voltar a conversar com relação a isso, só que agora olhando para o mundo que vem pela frente, como os alemães estão fazendo. Os alemães estão olhando para o mundo dos próximos 50 e 100 anos. Né? Olhando para a Europa, com todos os seus problemas, dos próximos 50 e 100 anos. Né? Enfim, então, queria frisar isso. Liderança política e tentar ultrapassar essa falsa polêmica do fiscal versus social, social versus fiscal. E se você me permite, Melo, pegando uma caroninha, eu ia falar sobre esse comentário do Benjamin. Eu acho que a gente talvez devesse ter uma conversa à parte, só para a gente se alinhar bem em relação a isso. Eu não vejo nenhum antagonismo, muito pelo contrário. Acho que o acordo político passa por a gente garantir uma... Só para dizer que eu concordo com o Benjamin, tá? Eu concordo, só estou relativizando. Mas eu acho que parece uma ideia de que as conversas são estanques e paralelas. Na verdade, a contribuição que a gente pode trazer para que o acordo político se faça cumprir é colocar substância sobre essa conversa, porque enquanto ela for naquele nível que a gente estava vendo há pouco ali no Derrubando Muros, fulano não gosta de ciclano, então ele vai para o PSOL, ou ele vai para o PSDB, ou ele vai para o oposto dos dois. Por favor. Acordo em torno disso é basicamente insustentável, porque é cínico. Então, eu acho que se a gente vai investir em alguma coisa com essa energia que nós somos capazes de reunir, tem que ser para exercer uma certa alavancagem nisso.
Eu acho que é para isso que a gente se juntou aqui. Então, assim, óbvio que a premissa é que pessoas em torno desse acordo sejam sérias e honrem sua palavra. Mas isso serve para qualquer coisa, em qualquer lugar, para qualquer natureza. Basicamente, é uma coisa geral. Agora, o que a gente não tem até hoje, nunca teve, na nossa história recente aí de Nova República para cá, é um projeto de país na mão do nosso político. Hoje a gente é encantado pelas serpentes, pelo seu canto, às vezes são saturnos trovejantes, outras vezes são gaguejantes, mas o fato é que a gente não tem coisa nenhuma para cotejar o desempenho desse sujeito. É basicamente um regime de escolha aleatória com uma fumaça na frente e uma indústria de marketing. O que a gente está propondo é uma outra trajetória, um outro caminho, em torno do qual se faça acordos que possam ser contratuais. Não tem nenhuma excepcionalidade nisso que a gente está propondo, tanto é que a gente parou hoje à tarde para conversar sobre um documento semelhante, que não é nenhuma obra de arte tão particular, que foi feito por um país sério como a Alemanha. Fala, Jakob. Bom, a minha era muito mais uma pergunta que boa parte dela já foi respondida pelo Carlos Belo. Bom, primeiro, agradecer muito ao Israel, como todos vocês já fizeram, porque é um privilégio, né, poder em tão pouco tempo, né, receber uma transferência, né, de informação tão extensa e preciosa como ele pôde fazer. O que eu ia indagar, que volto a dizer, acho que o Carlos começou a responder, ou respondeu em boa parte, como uma articulação, né, que está concretizada nesse documento, que todos nós aqui estamos babando de inveja por ele, quais são as condições concretas dele ser implementado no Brasil, né, de algo assim ser implementado no Brasil dentro da circunstância política atual? Eu achei o Carlos extremamente otimista, eu adoraria embarcar nesse otimismo do Carlos. Ele não vê tantas dificuldades, eu acho que ele sintetiza numa questão de, eventualmente, lideranças responsáveis assumirem. Então, mas quais são as condições concretas que nós temos no país hoje, dentro do quadro político-eleitoral, né? Dentro das movimentações, dentro do histórico? Nós não teríamos que ter um passo anterior a esse, digamos, de uma nova arquitetura, estrutura de político-partidária para poder avançar um dia para um acordo como esse? Então, a pergunta não é necessariamente dirigida a Israel, mas dirigida ao conjunto dos meus colegas. Câmbio. Se você visse como foi feita a Constituinte, os bastidores da Constituinte, a gente ia ver que não... E a gente achava que estava tudo sendo muito bem processado naquele momento, né? Mas foi basicamente uma disputa de lobbies e interesses. Não havia nenhuma estrutura mais vigorosa de partido, coisa nenhuma, né? Fala, Melo, o que você acha desse comentário? Só para responder o Jakob, em primeiro lugar, quero dizer para ele que é um presente de Natal. Eu sou sempre chamado de pessimista, ser chamado de otimista, eu acho que é um passo importante aí, quem sabe o ano novo não me traga uma nova perspectiva, né? Mas, olha, eu acho o seguinte, a dificuldade é enorme, concordo com você, a dificuldade é enorme, lobbies, interesses, etc. Tal. Mas, se você for olhar para o sistema político hoje, ele é possivelmente aglutinado, na sua maioria, por algumas forças políticas especificamente. Tá? Essa história tem a fragmentação no Congresso, tem a fragmentação de interesses, mas eu acho que hoje você pode reunir, vou usar uma expressão péssima, 4 ou 5 caciques que sejam capazes de conversar entre si e que, conversando entre si, consigam e conversar com o mundo empresarial, e conversar com o mundo das organizações não governamentais, etc., tal, e fechar um pacto mínimo. Se a gente começar essa conversa por aquilo que é consenso. Se começar por aquilo que não é consenso, aí não tem condição mesmo. Entendeu? Agora, eu acho que a nossa situação é tão ruim, tão ruim. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Lula. Se o Lula acha que a situação que ele vai herdar
em 2023, se ele ganhar a eleição, evidentemente, possa ser comparável à de 2003, é um erro. A situação de 2023 é muito pior, muito pior. É tão ruim que se não juntar forças, se não fizer um chamamento, não termina o mandato. Então, eu acho que as circunstâncias, por serem tão adversas, talvez forcem aí um freio de arrumação, e essas lideranças políticas aí que o Benjamin tem razão em duvidar delas, talvez tenham que ser chamadas à responsabilidade, enfim, serem chamadas à responsabilidade. Talvez. Só um comentário, Zeca. Eu acho que as circunstâncias. Bom, primeiro, eu conheço bastante, por vários testemunhos de personagens oculares da história, como foram os bastidores da Constituinte. Segundo, acho que as circunstâncias muito distintas. Né? Ali a gente estava vivendo. A Constituinte estava dada, tinha que se fazer uma Constituinte. Os agentes é que se achasse um jeito de pari-la. Né? Agora, nós não temos nada que gere obrigatoriamente alguma necessidade de acordo ou entendimento. Né? O que nós temos é sei lá, um voa barata partidário, né? Para tentar minar as duas candidaturas majoritárias pelas pesquisas. Né? Não, é claro, assim, digamos assim, que esse ambiente político desses partidos cartorializados com orçamento público não são exatamente um poço das virtudes nacionais. Né? Não é dali que a gente espera que venham as grandes soluções. O que eu quis dizer, Yakov, é que a natureza da política naquele momento, com exceção de uns 20 ou 30 personagens assim da ponta, já existia Centrão, nasceu ali, entendeu? O nome Centrão foi tirado ali. Então, eu acho que o que nós não tínhamos e não temos é no bom sentido do conceito, da reificação do interesse público, cara. Naquele momento houve uma disputa retaliada de interesses particulares, e ficaram fixados lá extensamente os que tinham mais poder de vocalização. Talvez o incentivo seja mais nessa linha do que o Carlos Mello acabou de falar, quer dizer, o nosso nível de precarização do país como um todo está tão grande que nenhum dos caras que pode ganhar essa eleição, inclusive o Lula, com toda a sua soberba atual, tem confiança de que ele vai governar com o mínimo de coesão social em torno dele. Então, este talvez seja o nosso grande trunfo para, diferente de outras eleições passadas nesse período de democracia, onde a gente fulanizou descaradamente o processo e aí ficou assistindo um circo, desta vez, talvez esse cara se proteja tendo um documento, digamos, que enseje uma ideia de coalizão nacional, porque isso pode dar a quem quer que seja aquilo que ele não tem. Ele pode ter os votos originais para se eleger, mas ele não tem o capital científico, tecnológico, econômico e político para coesionar minimamente o país. Então, acho que nós precisamos olhar com essa ideia da agenda que a gente tem falado desde o início do Derrubando Muros, com uma ambição maior, com uma ambição de quem está diante de um artefato inovador que desafia o status quo, até porque o status quo está colapsado, gente. Por favor, a gente vai confiar que o Kassab cochicha para o Lula, que cochicha para o Moro, que não sei o quê, e daqui a um pouco tem um acerto e que vai nos dar a luz. É irresponsável a gente pensar dessa maneira. E se vocês olharem nessa última milha onde a gente está posicionado, tem um monte de gente trabalhando. Tem a Dom Cabral, o Instituto BEI aqui da Marisa, tem os dois institutos que o Armino lidera, tem agora o CDPP com o Pércio. Será que se a gente juntar todo esse povo com vasos comunicantes numa estrutura que emule o que está sendo feito na Alemanha agora, como nosso showcase, tá? Já existe o nosso showcase na Alemanha, e formos para a arena política onde nós já estamos, será que a gente não vai ser escutado? O cara só quer falar do fuxico, da novelinha das 6 ali, o Kassab ficou amuado porque ele não saiu na foto, não deram destaque para ele no jantar do Lula. Essa vai ser a nossa notícia até o fim, até a eleição? Me desculpe, mas eu não acredito nisso. Eu acho que se a gente botar na mesa os trunfos que a gente é capaz de reunir, não neste grupo apenas, mas através desse grupo,
a gente pode mexer esse ponteiro da balança. Porque se a Zeca, gente não acreditar... deixa eu mostrar só uma imagem. Só para finalizar, Melo, se a gente não acreditar nisso, a gente tem que ir para outro grupo que acredite nisso. Deixa eu mostrar acho que é isso que a gente tem que fazer. Mostrar só essa imagem aqui. Ó. Adoro essa foto aqui, tenho ela em destaque Sim. Em vários lugares. Isso aqui é a Constituinte. O doutor Ulisses no meio desse processo, e todos os que rodeiam o doutor Ulisses são figuras absolutamente divergentes entre si, mas todos foram capazes de conversar. É verdade que a Constituição no Brasil ela tem um problema, porque ela foi um grande acordo de pontos inconciliáveis, e aí ali estabeleceu um empate. Né? Mas, olha, política é isso, política é essa pressão, política é essa tensão permanente, e é liderança também, cara, entendeu? Não tem muito jeito. Falta um Ulisses hoje? Talvez falte um Ulisses hoje, falta uma série de personagens, mas a gente vai ter que correr atrás. Aí nós temos que ajudar o Arminio a conversar com o Artung, a conversar com o Pérez, a conversar com não sei quem, e botar, concentrar esse investimento. Mas, Zeca, deixa eu apontar um aparente paradoxo na tua fala. Né? Bom, primeiro, eu ia mencionar exatamente isso, acabei encurtando minha fala. Eu ia dizer que é o único lugar onde eu vejo essa produção, né, diagnósticos e produção de caminhos que estão consolidados nesse documento alemão em relação a na sociedade civil, não é na classe política. Você acabou de elencar. Nós temos falado muito, inclusive nos bastidores, sobre isso, né, e nessa possibilidade concreta que hoje existe de estabelecer uma conexão em todos esses esforços. Mas eu estou falando da classe política. E você, na tua fala, acabou de desqualificar toda ela. Até até o do Kassab, né, que é tido como um potencial articulador de algo como isso, né, para o bem ou para o mal. É exatamente esse o ponto. A nossa estrutura política, o que esse conjunto de diagnósticos que estão avançando e podem eventualmente até se consolidar, quando bater na porta da política, o que a gente faz disso? É isso. Não, aquele negócio de não ter partipri, para mim, é verdadeiro. Eu fico olhando, tá bom, o cara é habilidoso, mas é como o Tostão diz, quer dizer, tem que ter técnica, criatividade e habilidade. Eu acho que a política tem uma geração de caras muito habilidosos. O Kassab é um. Eu não consigo ver outras coisas nele, lamento. Talvez se ele abraçar um projeto ambicioso e passar a ser o articulador em torno desse projeto, quem sabe? Eu acho que outras pessoas têm a mesma competência que ele. Eu falei do Artung, não por acaso, acho que tem essa competência. Mas acho que esses caras estão meio que desesperados. O Artung todo mundo concorda, mas ele está fora do jogo principal. Eu acho que essa pergunta pode ser feita para o Carlos também, porque o Carlos também ele desenhou esse acordo de lideranças, mas não deu nomes. Quem são os nomes agora, em 2022, né? Agora, que podem ser mobilizados para um acordo de lideranças políticas em cima de uma agenda como essa? Tudo bem. Enquanto vocês cuidam disso, eu vou continuar perdendo o sono em saber onde está a nossa capacidade de botar de pé, precariamente que seja, uma modesta sugestão de agenda para o Brasil. Porque eu acho que a hora que esses caras virarem para nós, ou a hora que nós toparmos com um deles no encontro desse, o cara disser, tá bom, tem uma sugestão para fazer, onde é que está a nossa? E o tempo está se esgotando. Então, eu acho que assim, eu não posso fazê-los serem os políticos dos nossos sonhos, onde é que está o nosso Olaf Scholz, tá? Mas eu acho que tem alguma coisa que nós podemos fazer e não estamos fazendo ainda. Estamos caminhando para lá, temos um gerúndio positivo e otimista, mas não fizemos, a verdade é essa. Bom, eu queria, para não tomar mais tempo do Israel, eu queria fazer duas perguntinhas. Primeiro, qual é a tua idade? E segunda, uma curiosidade que eu queria compartilhar com meus colegas de grupo. Por que você manifestou interesse em entrar para o Derrubando Muros? Vamos compartilhar isso, porque vai nos ajudar. Israel, 35. Eu tenho a gente tem uma rede de economistas que a gente se comunica bastante. Nós somos muitos economistas que são formados no Brasil e fora, e tem muito economista de ponta trabalhando em qualquer um que vocês imaginem que seja o órgão, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra. A gente conhece economistas trabalhando em todos os maiores bancos e entidades, assim. E a gente conhece, a gente se comunica de uma forma bastante estruturada, assim. E a gente vinha procurando, assim, eu especialmente vinha
sempre procurando um meio onde eu pudesse contribuir, pudesse ouvir, pudesse entender para qual é o caminho que o debate no Brasil está andando. E eu sempre achei que eu estava de fora. Sempre achei que era eu, porque eu sou formado aqui na Inglaterra, morei 5 anos no Brasil, mas sempre, sabe, tenho muitos amigos que trabalham no governo ainda e tal, mas sempre achava que eu estava de fora. Sabe? Esse debate está acontecendo em algum canto e eu aqui não estou sabendo onde é que é. E todos os meus colegas economistas vinham falando a mesma coisa. Alguém sabe de algum lugar e acho que alguém está sabendo, mas ninguém está contando para a gente. E eu acho que não estava. Eu acho que não está. Eu acho que o debate não está acontecendo. Eu acho que uma coisa muito importante é isso que a gente está começando a fazer aqui. Não sei, pelo menos para mim é uma iniciativa nova. Tem muita gente falando sozinha. Tem muita gente falando na cozinha. Tem muita gente falando no chuveiro. E tem muita gente precisando ouvir, precisando trocar de ideia, porque a gente tem muita ideia e não sabe para onde levar elas. Eu tenho a impressão de que existe um grande grupo de gente muito inteligente, muito capacitada, que tem a capacidade de mudar o Brasil, e que não sabe qual é o fórum de debate. Porque, ele, pelo menos assim, onde a gente vê, ele parece que não existe de uma forma muito organizada assim até hoje, não. Legal. Acho que concordamos com isso. E, Yakov, nós temos discutido aqui a modelagem da governança, né? Essa é uma conexão que, se não tivesse batido na nossa porta, a gente deveria estar batendo na porta dela, né? Então, assim, valiosíssimo. Nós temos muito bons economistas. Sem dúvida. É isso. Mas vamos... Tem de tudo. A gente tem macroeconomista trabalhando no Fed. A gente tem macroeconomista trabalhando no Fed, lá nos Estados Unidos. Gente top, assim, e a gente vai conversar sobre economia e muitas vezes acaba nesse tipo de debate, nessa falta de dicotomia aí que a galera mencionou. Governança e comunicação, né, Zeca? Porque eu, por conta, acho que da tua entrevista para o Pedro, muita gente que já poderia estar mais próxima se aproximou, né? Então, não, aí não é só um problema de trazer para dentro de um grupão de WhatsApp um cara como Israel. É entregar, é trazer, obviamente, mas também desafiar com uma função de liderança em algum campo desses que a gente está falando. Entende? Nos traz aqui um diagnóstico como é que compatibiliza ortodoxia com inclusão social e justiça social, ponto. Esse tipo de coisa, né? E aí, porra, o nosso Rolodex com Armênio, com Pércio, com Samuel e tudo mais, realmente é muito forte. A gente precisa de alguém que nos ajude a construir isso. E eu acho que, assim como esse grupo, deve haver mais pelo menos uns 3 ou 4 de grande valor que estão dispersos, com a sensação de que não estão participando do grande jogo. E aí, Israel, acho que uma das coisas assim divertidas e prazerosas que a gente tem é que essas conversas elas rapidamente vão para o front. Tá? Então, daqui a pouco você vai estar tendo que argumentar para o próprio Kassab, que a gente falou aqui, ou para o Artung, que a gente falou aqui. Nós estamos falando com essa gente nos últimos 2 anos. Sistematicamente, tá? Mas o nosso diferencial continua sendo: nós não somos apenas a turma do gargarejo da política. Para isso, nós não precisamos do Derrubando o Muro. O Derrubando o Muro tem que ter sua contribuição original e a gente acredita que isso é na provocação de uma agenda. Tá? É isso. Israel, muito obrigado mais uma vez, tá? Já tinha te agradecido. O Márcio está com a mão levantada faz tempo, viu? Oi, Márcio, desculpe, eu não costumo olhar as mãozinhas, desculpe, falha minha. Você encerra a nossa reunião, Márcio, por favor. Muito obrigado, é uma honra. Jamais pensei que fosse fazer isso. Mas olha aqui, em primeiro lugar, parabéns, Israel. A apresentação foi perfeita, foi metódica, foi clara e o suficientemente reduzida para nós podermos discutir aqui como foi. Mas a minha intervenção, Zeca, eu levantei a mãozinha quando você falou assim: imagine como foi feita a Constituinte. Não é? No Brasil. Eu participei da Constituição, da feitura da Constituição. Eu não era deputado, mas participei. Então, havia partidos políticos, sim, disseminados. A redação da Constituição começou em 1982 ou em 1980, quando abriu os partidos políticos, e 82 foi uma marca importantíssima na política brasileira, que foi a primeira eleição direta para governadores. O Carlos Melo sabe isso tudo 3 vezes melhor que eu. Mas então a Constituição foi redigida com um espírito de revanchismo contra os governos militares. Daí surgiu a facilidade de criar partidos políticos, por exemplo. Daí surgiu a independência total do Procurador da República, que é uma coisa que é sempre questionada. Isso surgiu tudo desse espírito da Constituinte. Ela não foi feita em 85,
86, 87, depois do Tancredo. Ela foi feita lá atrás. Quer dizer, o Edson Lobão foi eleito deputado em 82, só foi derrotado pelo Bolsonaro em 2018. Né? Então, a gente tem que ver a história, e havia partidos, porque você tinha um partido fortíssimo, que era o partido do Ulisses Guimarães, e tinha a dissidência do Sarney, que era o presidente da República, e tinha a oposição, que ajudou muito a Constituinte a ter os privilégios classistas, os sindicatos, enfim, tudo aquilo que significa o lobismo, que foi muito intenso naquela época. Aí passa o tempo, o atual Congresso é o pior da história definitivamente. Ele não é o pior porque tem 30 partidos ou porque as lideranças sumiram, não. É o pior pela qualidade individual de uma grande parte dos congressistas. Os espécimes, né? A Bia Kicis, enfim, o pessoal que foi eleito junto com o Bolsonaro, aqui no Rio tem um cidadão que atende pelo apelido de Hélio Negão, que é uma coisa impressionante. São pessoas muito ignorantes, esse Daniel Silveira, que foi preso e tal, essa turma, isso tudo foi um acidente. Entretanto, graças a Deus, foi o Congresso que segurou os excessos do Bolsonaro. Mesmo antes de chamar o Centrão, era muito pior a sensação de desgoverno e de, enfim, ruptura das instituições no Brasil, quando estava o general Luiz Eduardo Ramos tomando conta da Casa Civil, ou quando havia tensões nas Forças Armadas, isso e aquilo. Nada disso aconteceu por causa do Centrão. Melhor dizendo, ao longo de 2021, nós conseguimos consolidar o voto com urna eletrônica, que foi duramente atacado. Consolidamos a cláusula de barreira, que vai levar o número de partidos a um número, se não perfeito, muito mais razoável daqui a 20 anos. Consolidamos todo o sistema eleitoral de uma forma intensa. E a gente fica perdendo tempo com os abusos, os excessos e os erros, que são um orçamento completamente fora de propósito, que foi votado agora, que são os abusos do fundo eleitoral e tudo aquilo. Mas, na essência, eu espero que eu seja claro, não para defender o governo ou o Congresso, o equilíbrio de forças se mostrou muito presente em 2021. O Supremo se meteu melhor, participou de forma mais altiva, houve, enfim, chega para lá em abusos dos próprios congressistas por parte do Supremo, que mandou prender deputados. Tem algumas coisas que melhoraram por força do Congresso. As coisas erradas que o governo enviou, as mensagens trocadas, essa patética reforma tributária, que na realidade era uma bobagem de imposto de renda, não aconteceu. A reforma administrativa, que era anti-reforma administrativa, ia piorar se fosse aprovada, não aconteceu. Então, isso tudo são forças e contraforças. A posição do Senado no contraponto da Câmara é inédita, foi inédita em 2021. Há muitos anos não havia uma negativa do Senado de carimbar simplesmente o que vinha da Câmara, que era uma tentativa que vinha acontecendo. Enfim, são meditações dessa natureza, Zeca, para a gente olhar os anos que virão com um pouco mais de otimismo. E aí, na essência, 2022 é marcado pela eleição presidencial e de governadores, que a gente não fala aqui toda hora, mas vai ser marcada também por uma boa renovação na Câmara dos Deputados. Pode escrever por aí que você vai ver isso. O que é muito legal para daí em diante. Era só minha observação. Para a gente não ficar demonizando o tempo todo o Congresso, que merece, muitas vezes, a demonização, mas serviu esse ano de contraponto aos abusos do Bolsonaro. Legal. Isso é uma boa maneira de encontrar uma razão para ver o copo meio cheio, Márcio. Pois é. Legal. Legal. Não estou aplaudindo, não, estou observando. Não, sensato.